O jurista Ives Gandra Martins, em vídeos publicados pelas redes sociais, analisou a crescente pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e ponderou que a Suprema Corte poderia diminuir o desgaste de sua imagem caso se adiantasse e promovesse ela própria uma anistia para os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Ives Gandra Martins apontou a quantidade de apoios ao pedido de impeachment de Moraes e disse: era o caso do Supremo tomar a iniciativa primeiro e rever o problema das condenações do 8 de janeiro. Ele explicou que se uma anistia for aprovada, o crédito será do Congresso e ponderou que se essa iniciativa viesse do próprio Supremo Tribunal Federal, poderia haver uma distensão das relações entre o Supremo e o Congresso. O jurista disse: de 81 senadores, 35 senadores pretenderem o afastamento de um ministro da Suprema Corte é algo muito grave. Eu nunca vi. Eu estou com 89 anos. Nunca houve isso na história do Brasil, na história do Supremo, na história da nossa política. Tantas adesões. O presidente Rodrigo Pacheco fica em uma posição bem desconfortável, aliado que ele é do presidente Lula, querendo mostrar ao presidente Lula que o presidente do Senado é um homem favorável ao executivo. Ele tem o direito de pôr ou não pôr, e se ele não puser, vai ficar muito mal perante a opinião pública. E se puser, vai ser muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. Ives Gandra Martins sugeriu que a distensão começasse pelo Supremo Tribunal Federal, admitindo: toda essa crise que nós estamos vivendo, a origem está no Supremo, está nesse interminável inquérito das fake news. Isso é que foi provocando uma reação da sociedade. Ele acrescentou: o certo é que é o momento de uma reflexão. Querer manter essa tensão com esse crescendo da reação popular. O jurista ponderou: por mais que o Supremo e o Executivo estejam hoje muito unidos e o churrasco que o Lula ofereceu para muitos deles no 7 de setembro demonstra união, mas a própria avenida vazia de Brasília, em que o presidente desfilou para ninguém, demonstra que o povo brasileiro não está hoje satisfeito. Ives Gandra Martins sugeriu que a anistia parta do Supremo, dizendo: é evidente que essa iniciativa, se viesse do Supremo, seria uma distensão monumental. O professor lembrou: eu sei o que é um concurso de juiz. Tinha pena dos candidatos que tinham que passar por diversas provas. E nós sabemos que no sistema brasileiro, para ser ministro do Supremo, o que se tem que fazer é campanha política perante um único homem, o presidente da República. Então, em nome do Poder Judiciário, em nome da distensão, em nome da imagem que o Supremo sempre teve no Brasil, não é o caso da iniciativa não ficar para o Congresso Nacional? Ives Gandra Martins afirmou: estamos vendo adesões crescentes a esse pedido e eu tenho a impressão de que haverá um momento em que ficará difícil para o presidente do Senado Federal segurar. Por isso, antes que tenhamos efetivamente uma pressão crescente, que será cada vez mais crescente, o ideal seria que os eminentes ministros da Suprema Corte tomassem a iniciativa para a distensão no Brasil e comecem a revisão desses processos dessas pessoas. Em outro vídeo, o jurista explicou como aos 89 anos não consegue explicar para o cidadão comum por que o judiciário brasileiro aplica processos e penas diferentes conforme a orientação política das pessoas. Ao divulgar o vídeo, Ives Gandra Martins disse: como explicar que, segundo confissões feitas de corrupção e pagamentos indenizatórios de acordos de leniência, estejam estes sendo anulados pela Suprema Corte e os confessores autorizados a ficar com o produto das corrupções confessadas, e pessoas desarmadas que, à semelhança do que aconteceu com destruições do Congresso Nacional por pessoas do MST e do PT no governo Michel Temer, à época perdoadas pelo presidente,
hoje estão cumprindo penas de 17 anos por terem destruído também dependências de prédios públicos, mas considerados golpistas por decisão da Suprema Corte. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais um senador aderiu a pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora são 35 senadores dos 81, mais 157 deputados, 1,5 milhão de brasileiros que assinaram. E por isso eu voto aquilo que eu tenho batido nos últimos Instagrams. Era o caso do Supremo tomar a iniciativa, primeiro, de rever o problema das condenações do dia 8 de janeiro. Há uma PEC que corre o risco de ser aprovado rapidamente, de anistia, mas a iniciativa seria do Congresso Nacional. Se viesse do próprio Supremo de revisão, isso eu tenho a impressão que haveria uma distensão das relações entre o Supremo e o Congresso. Porque de 81 senadores, 35 senadores pretendiam o afastamento de um ministro da Suprema Corte.
é algo muito grave. Eu nunca vi, eu estou com 89 anos. Nunca houve isso na história do Brasil, na história do Supremo, na história da nossa política. Tantas adesões, o que torna o presidente Rodrigo Pacheco fica numa posição bem desconfortável, porque aliado que ele é do presidente Lula, querendo mostrar ao presidente Lula que o presidente do Senado é um homem favorável ao Executivo, ele tem o direito de pôr ou não pôr, e, evidente, se ele não puser, vai ficar muito mal perante a opinião pública, e se ele puser, vai ser muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho batido, quer dizer, nós precisaríamos começar uma distensão que teria que começar pelo Supremo, porque, de rigor, se perceberem, toda essa crise que nós estamos vivendo, a origem está no Supremo. Está esse interminável inquérito de fake news. Isso que foi provocando uma reação da sociedade, dos políticos, dos senadores, dos deputados, de governadores, a manifestação monumental na Avenida Paulista. E era o caso de refluir para aquele Supremo que eu sempre conheci desde a minha primeira sustentação oral em 1962, creio, tenho a dúvida se é 62, 63, mas é um caso relevante sobre o princípio da anterioridade e anualidade com a presidência do Pedro Chaves. O certo é que é um momento de uma reflexão. Querer manter essa tensão, crescendo nessa reação popular, senadores que vão aderindo, relação de brasileiros que vão assinando, é manter uma tensão que, por mais que o Supremo e o Executivo estejam hoje muito unidos, e 7 de setembro, o churrasco que o presidente Lula ofereceu para muitos deles no dia 7 de setembro demonstra uma união, mas a própria rua, avenidas vazias de Brasília, que o presidente desfilou para ninguém, a não ser por seu segurança, demonstra que o povo brasileiro não está hoje satisfeito. Nós teríamos, se a iniciativa não vai, porque vai ser do Congresso Nacional, eles vão partir para um pedido cada vez maior de anistia para aqueles que estão condenados a 17 anos como homicidas, corruptos, traficantes, têm penas muito menores, pessoas que nunca tiveram a passagem pela polícia. É evidente que se essa iniciativa viesse do Supremo, seria uma distensão monumental neste momento em que o próprio momento de crise nacional facilita a formação de radicais de esquerda e de direita. Essa é a razão pela qual, mais uma vez, eu insisto nessa tecla. Falo com um velho professor, amigo de muitos senhores ministros do Supremo, com livros escritos, participando de bancas examinadoras de juízes federais, e eu sei o que era um concurso de juiz. Tinha pena dos candidatos que durante ano tinham que passar por diversas provas até chegar ao oral, e nós sabemos que pelo sistema brasileiro, para ser ministro do Supremo, o que se tem que fazer é a campanha política perante um único homem, que é o presidente da República. Então, em nome do Poder Judiciário, em nome da distensão, em nome da imagem que sempre o Supremo teve no Brasil, não é o caso da iniciativa não ficar como está sendo do Congresso Nacional, mas a iniciativa do próprio Supremo, o que facilitaria, inclusive, esse crescendo para que a Suprema Corte seja posta na berlinda no Congresso Nacional. Eu estou convencido que a iniciativa não vier do Supremo, nós vamos estar crescendo. E esse crescendo não vai ser bom para o Supremo. Nós estamos vendo adesões crescentes
a esse pedido. E eu tenho a impressão que haverá um momento que ficará difícil ao presidente do Senado Federal segurar. Por isso, antes que nós tenhamos efetivamente uma pressão crescente, que será cada vez mais crescente, o ideal seria que os eminentes ministros da Suprema Corte tomassem a iniciativa para a distensão no Brasil de começar a revisão desses processos de pessoas, pais de famílias, pessoas de idade, pessoas que nunca tiveram passagem na polícia, que estavam lá apenas, que não tinham nenhuma arma, que não podiam dar golpe de Estado nenhum porque não tinham armas, estão cumprindo pena de 17 anos. É um último apelo que eu faço aos que, enfim, no passado as nossas relações eram muito boas, embora tenham diminuído de contato, até pela minha velhice, nesses últimos anos. Os jornais de quinta-feira trazem que há 24 ações junto ao Supremo Tribunal Federal daqueles que confessaram que eram corruptores, que houve corrupção e disseram como essa corrupção se passou, estão pedindo de volta o dinheiro que tinham dado e que representava a corrupção na época. Eles já foram anistiados, de qualquer expressão anistiado não é mais adequada, mas já foram anulados todos os processos penais contra eles, os processos em que eles teriam que devolver aquilo que eles confessaram como corruptores e de corrupção no governo, e agora estão pedindo de volta aqueles que eles já tinham pago, com um processo procurando seguir aquelas decisões da Suprema Corte de diversos outros que também foram condenados e que confessaram em acordos de leniência, disseram como eram corruptores e como tinham corrompido, mas que os processos foram anulados e que foram, evidentemente, em decorrência disso, perdoados pela Suprema Corte, que autorizou a ficarem com o dinheiro e até pedirem de volta. Eu fui outro dia contestado por amigos que disseram: o senhor elogia permanentemente os ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar de divergir em suas decisões. Como é que o senhor pode me explicar que corruptores que deram prejuízos de dezenas de bilhões de reais ao país, dinheiro que pertencia aos contribuintes do país, que foram perdoados e podem ficar com o produto da corrupção, que o Supremo considere que isso é normal, e pessoas que eram incapazes de dar um golpe de Estado estão presas por 17 anos, nenhuma delas tinha arma nenhuma, e fizeram a mesma balbúrdia que elementos do PT e do MST fizeram no governo de Michel Temer, destruindo dependências do Congresso Nacional. Não soube explicar. É muito difícil explicar que os corruptores sejam perdoados, possam ficar com o dinheiro da corrupção. E, por outro lado, pessoas desarmadas que fizeram o mesmo que fizeram no governo de Michel Temer, membros do PT e do MST no Congresso Nacional, eles têm condenações de 17 anos. Essas perguntas que eu não pude responder, mas explicando que a minha admiração sempre manifesta em relação aos juristas cujas obras eu conheço, mas que é muito difícil explicar por gente do povo, gente que não tem a formação jurídica.
essas incongruências. Uns que nunca fizeram nada. Estão presos há 17 anos, tendo destruído algumas dependências, não fizeram na época do Michel Temer. Membros do PT e MST não foram presos. E aqueles que deram prejuízos ao governo, prejuízos ao Estado, e que, evidentemente, como o dinheiro que o Estado tem pertence ao povo, prejuízo ao povo, esses, graças à Suprema Corte, estão numa posição de tranquilidade. Isso dizem como nem sempre é fácil para um velho professor dar explicações adequadas sobre como a nossa Suprema Corte decide, e principalmente para a gente do povo, que viu o que foi naquela época, que todas as emissoras de televisão, todos os meios de comunicação estavam honrados num país que sabia combater a corrupção. Devoluções essas que o governo americano, o governo suíço, facilitou. Tudo que eles pagaram de indenizações, Petrobras, etc., acionistas no governo americano, não vai ser jamais devolvido. Só o que foi pago no Brasil por decisões da Suprema Corte. Eu continuo dizendo, eu tenho respeito pelos juristas do Supremo Tribunal Federal, mas confesso a todos os meus seguidores a extrema dificuldade que tenho para explicar por que pessoas sem nenhum passado político, sem nenhuma passagem pela polícia, sem carregar nenhuma arma, foram condenadas a 17 anos. E o prejuízo que deram foi semelhante, apenas maior, àquele que foi dado na época por membros do PT e do MST no Congresso Nacional, onde destruíram dependência, e o presidente Michel Temer, lembrando-se de Juscelino Kubitschek, não condenou ninguém e deixou-os soltos, apesar de terem destruído também dependência do Congresso Nacional. São essas as dificuldades de um velho professor para explicar aos seus seguidores essas, eu diria, contradições que decisões judiciais trazem para serem explicadas para o povo.